A paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos do Instituto El Shaddai, também aos nossos inscritos do canal Teologia Não Esfria. Esta videoaula é uma referência a muitos alunos que fazem o bacharel, uma resposta sobre as testemunhas de Jeová no que tange o ensino sobre Cristo morreu numa cruz ou numa estaca. Vou abrir um espaço aqui para todos os nossos irmãos. Se eu fosse você, porque eu vou deixar no público esse vídeo, por favor, compartilhe, repasse para os grupos de teologia, a quem necessita, aos seus colegas testemunhas de Jeová. Lembrando que nunca é nada ad hominem. Eu só queria que vocês do outro lado também, que eu tenho aqui inscritos da Testemunha de Jeová, pelo menos analisasse o que eu vou responder usando escritos, publicações da Torre de Vigia e também a Bíblia que eu estou em mãos aqui, a versão tradução do Novo Mundo, que eu vou abrir um versículo aqui, onde vai tentar também, vou tentar responder apologeticamente, biblicamente, se Cristo morreu crucificado ou numa estaca. Meus amados irmãos, nós estamos estudando então teologia e eu quero fazer a propaganda, obviamente, também dos nossos cursos. Um dos nossos cursos aqui, ó, é o Bacharel de Teologia. Você pode ter esse livro aí no conforto da sua casa e estudar na medida do possível e do seu tempo. Entre em contato conosco. Nós temos grego bíblico, hebraico bíblico, aulas para professores da escola bíblica dominical, uma imersão onde eu tento, obviamente, resumir quase 30 anos de pregação em 11 aulas para que você possa entender, principalmente, o que é uma pregação expositiva, textual e temática. Também falo nesta imersão para pregadores a questão do gestual, a expressão, modulação da voz e etc. Entre em contato conosco. Estou com o nosso material didático em mãos, tá? É claro que a partir da página número 52, mas nós vamos continuar falando aqui na 56, onde a morte de Cristo ainda é alvo de interesse. Olha o material que eu estou aqui, irmãos, da CACP, ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos. Olha, eu preciso de fazer essa recomendação, tá? É uma Bíblia excelente. Eu fui abençoado pelo professor e pastor Isaías, do Ministério de Madureira, aqui em Santa Bárbara do Oeste até então. Me presenteou, irmãos. Olha, que Bíblia, irmãos. Como tem me ajudado. Deus abençoe o senhor, pastor Isaías, irmã missionária Josiane. Meu muito obrigado em nome de Jesus. Vocês são bênção na minha vida. Olha, que bênção, né, meus irmãos? Também estou com Jesus e Seu Tempo, de Wolfgang Stegmann. Um livro sistemático, porque você vai precisar de investir tempo nele. Quem me presenteou também foi o pastor Isaías, e tem tudo a ver com o que eu vou falar e o que eu estou destrinchando ao longo dessas videoaulas, especificamente no nosso curso de bacharel. Estou com a Bíblia TNM, já apontei para os senhores também. Estou aqui, irmãos, com a publicação O que é realmente a Bíblia ensina, da Torre de Vigia, tá? Tá aqui, ó. Porque eu vou refutar com publicações, então é fato histórico, sobre Cristo morreu numa estaca ou morreu crucificado. Até 1935, as Testemunhas de Jeová acreditavam que Cristo morreu numa cruz. É interessante observar esse fator histórico. Até 1935, as Testemunhas de Jeová acreditavam que Cristo morrera numa cruz. Isso daqui é interessante observar. E até mesmo antes de 1935, por volta de 1931, as Testemunhas de Jeová eram chamados estudantes da Bíblia. Eles eram denominados assim até então. Até 1931, possivelmente, eram chamados. Olha, irmãos, outro grupo também que adere que Cristo não morreu numa cruz, não foi crucificado, é o islamismo. Vai ficar, obviamente, quem sabe, uma outra videoaula, se vocês quiserem que eu faça uma videoaula especificamente, é sobre cristologia, mas é uma resposta defendendo nossa fé, uma resposta apologética contra as heresias e as seitas.
O islamismo, na Sura 457, obviamente no Corão, diz que foi um embuste. Outra pessoa semelhante à fisionomia e à parte física de Jesus Cristo foi crucificado no lugar de Jesus Cristo. Embuste puro, obviamente, fica para uma outra videoaula, possivelmente sobre o islamismo, entre outras barbaridades. Voltando para Testemunho de Jeová, recapitulando, até 1935 eles acreditavam que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas a partir de 1936, onde Rutherford escrevera um livro e aí acabou inventando que Cristo foi pejorativo? Não vou voltar atrás, porque é algo inventado, fértil da mente dele. No livro, ele escreve que Cristo não foi crucificado. Essa cruz aí foi algo inventado pela Igreja Católica Romana. Lê do engano. Pegando ali uma tradução da palavra estauros, que para eles significam somente estaca, mas o sentido é mais polissêmico. Não se prende somente uma madeira ou uma estaca ou um pau. Nada a ver, porque precisamos entender o contexto onde Cristo estava inserido. Comandados os judeus pelos romanos, a história ali era, obviamente, o contexto me leva a crer que estavam sobre as normas e as égides de Roma. E é claro que eles tinham por hábito ali crucificarem as pessoas também. Mas calma, ainda está muito raso as minhas respostas apologéticas. Aguarde, eu preciso que você pegue o seu material didático, por gentileza, pegue o seu material para anotação. E este livro de 1936, ele escreveu o livro, por exemplo, Riquezas, tá? Harpa de Deus também vai falar sobre isso, mas Riquezas na página 27, a tradução para o português, página 26, vai falar sobre esta questão da cruz, que foi algo inventado. Outros documentos importantes que eu quero elencar, e vocês podem procurarem aí na internet tranquilamente via Google, se quiserem. Por exemplo, o livro As Obras das Testemunhas de Jeová, que antes falavam que Jesus Cristo fora crucificado. A Harpa de Deus fala isso daí. Em 1921, página 114. Também o livro Criação das Testemunhas de Jeová vai falar que Cristo morrera numa cruz. Esta obra de 1927, vou dar a página 225. Olha aí, irmãos, estou dando subsídio. Isso aqui são fatos inegáveis. Também o livro Vida falava que Cristo morrera numa cruz, foi crucificado. Ali de 1936 aproximadamente, mas a página é 230. Obras das Testemunhas de Jeová. Até então defendiam, ou pelo menos acompanhavam, a ideia majoritária que Cristo morrera numa cruz. Isso daqui é importantíssimo nós salientarmos aos senhores. O senhor Rutherford, uma das cabeças brilhantes ovacionadas pelas Testemunhas de Jeová, veio com várias profecias que não deram certo. Uma em 1925, outra também, essa daqui eu quero elencar com um pouquinho mais de propriedade. Em 1942, meses ali de 1942, ocorreria o Armagedon na Terra. Não houve. Caiu por terra. É isso que eu quero que vocês analisem, colegas Testemunhas de Jeová. Pelo menos analisem. Antes de colocar uma crítica destrutiva nos comentários. Por favor, levem em conta os fatos que eu estou explanando para os senhores. São materiais e fatos da própria torre de vigia. E o próprio senhor Rutherford errou em várias profecias. Vale a pena dar credibilidade a este senhor? Sim ou não? Fica com os senhores aí esta resposta. Que tenha pelo menos base e não ignorância. Somente fazer uma defesa denominacional. Este é o perigo. Veja bem, irmãos, faça o possível para entrar em contato com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Continuando, agora nós vamos para a Bíblia. Se isso não for o suficiente, eu quero aqui finalizar esta videoaula e uma resposta apologética na matéria de cristologia, se Cristo morreu numa cruz ou numa estaca. Eu vou pegar aqui, estou com essa benção aqui, irmãos, eu sou um colecionador
de revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, tá? Eu sou, não é de hoje, eu tenho quase que todas. Olha, depois eu vou mostrar para vocês algumas bem antigas, de 1920, bolinha, 1930 e bolinha. Se você quer ver que eu faço aí um box sobre minhas revistas da Escola Dominical, ó, uma parte tá bem aqui, ó. Tem quase 150 aqui, ó. Mas eu tenho mais de 200. Vamos lá. O que a Bíblia realmente ensina, tá? Veja bem, é da Testemunha de Jeová, por favor. Tá aqui, ó. Eu vou abrir para os senhores, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Ó, esta gravura ou ilustração. Espero que dê para todo mundo ver, ó. Olha aí. Ok? É uma gravura das Testemunhas de Jeová, ó. Ok? Depois eu volto nessa gravura aqui, tá bom? Fique em paz. Esta é a gravura. Então, Cristo, para eles, morreu numa estaca. Ok? O que tem acima aqui são mãos. Eu vou pegar alguns versículos bíblicos para a gente agora começar as devidas refutações, tá bom? Vamos para a Bíblia. Então eu dei fatos aqui para você, extra bíblico, obviamente pegando livros, preste bem atenção, obras da TNM, das Testemunhas de Jeová, TNM não, das Testemunhas de Jeová, Torre de Vigia. Vou pegar um versículo da TNM, aí sim, tradução do Novo Mundo, e vou recorrer à palavra do Senhor aqui em alguns versículos bíblicos, tá? Com a minha Bíblia apologética dada pelo pastor Isaías. Por exemplo, Lucas, capítulo 23 e o versículo 21. Abra sua Bíblia. Lucas 23 e o versículo 21. Vai dizer o seguinte: mas eles clamavam, em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. É assim que está na sua tradução? Olha, na corrigida, na Almeida atualizada, na corrigida fiel, na NVI vai constar esta mesma frase. Porém, em Lucas, no capítulo 23, estou com a Bíblia Tradução do Novo Mundo, 23, versículo de número 21, vai dizer o seguinte, vamos lá. 21, 23 e 21. Que diz lá? Começaram então a berrar, dizendo: para a estaca com ele. É a versão, tradução do Novo Mundo. Colocaram ali estaca. Então, para um leitor desavisado, que estão aí nesta tradução aqui e presos às Testemunhas de Jeová, eu sei que os senhores foram falar, tá escrito estaca e eu vou continuar crendo estaca. Ok, tudo bem. Na versão majoritária das Bíblias protestantes, até mesmo da católica, vai estar crucificam. Crucificam. Ok. Se não foi o suficiente, irmãos, eu quero aqui pender também para João, capítulo de número 20. Vamos lá. Essa daqui é a cereja do bolo. Deixa eu ver aqui, ó, 15. Antes desse versículo chave, deixa eu grudar a sua atenção. Antes do versículo chave, para a gente finalizar, deixa eu ir para Marcos 15 e o 26. 15 e 26 vai dizer o seguinte: e por cima dele estava escrita a acusação, o rei dos judeus. Por cima dele estava escrita a acusação, o rei dos judeus. Tudo bem. Vamos ler aqui na tradução do Novo Mundo também, em Marcos, tá? Vamos fazer algo detalhado, bonitinho, com calma. Peço a paciência de todos vocês. 15 e 26 da versão do Novo Mundo vai dizer o seguinte, 15 e 26. E a inscrição de acusação estava escrita mais acima. Veja o detalhe. O rei dos judeus. Volte comigo, por favor, tenha paciência. Ó, tem alguma coisa errada? O que vocês estão vendo? Tem dois fatos importantes nessa gravura aqui, nesta imagem. Que está acima da cabeça desta figura aqui que simboliza na versão deles Jesus Cristo. Hã? Não achou? Aqui, as mãos.
Só que a versão bíblica está falando acima da cabeça. Acima da cabeça que vem esta inscrição aqui, ó. Inri, né? E não as mãos. Não tem esse negócio acima da cabeça, só poderia estar biblicamente. Só poderia estar a inscrição. Tá bom. Tem um outro probleminha que eu quero comentar com os senhores, que é a cereja do bolo, para a gente tentar responder apologeticamente, veja bem, sem causar balbúrdia. O mesmo versículo, porque eu vou falar, mas você está usando a sua versão é adulterada. Vou falar isso. E a nossa que é a correta, se aproxima mais dos originais. Ok. Então você vai abrir com eles, cereja do bolo, capítulo de número 20 do Evangelho de João, na Bíblia deles, e o versículo de número 25. Tanto faz agora. Tanto faz uma Bíblia protestante ou como uma Bíblia da Testemunha de Jeová. O que diz a versão TNM? Vamos lá. Consequentemente, os outros discípulos diziam-lhe, temos visto o Senhor. Mas ele lhe disse, ao menos que eu veja, é Tomé aqui, tá? Vou inserir no contexto, é Tomé aqui, duvidando, obviamente, queria ver Jesus Cristo ressuscitado. Ao menos que eu veja as suas mãos, acompanhe o plural, o sinal dos pregos ou do prego. Hein, meu amado? Vocês estão fazendo menção da gravura, já está entendendo o que eu quero dizer? Olha aqui, ó, que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos. É o suficiente para mim. Onde você leu? Na TNM. Os senhores tradutores que traduziram na tradução TNM, que tem mais de 300 problemas de idioma nesta versão, se esqueceram também de tirar esse plural aí. Aqui, irmãos, ó, é um cravo. Um cravo. Um cravo. E ele está falando os pregos ou os cravos. Gravura que cai por terra. Ensino que cai por terra, onde foi numa estaca ou numa crucificação, contrapondo às suas próprias obras, contrapondo autores historiadores que confirmaram através de relatos que Jesus foi crucificado numa cruz, atestado por Tácito, Suetônio, Sêneca, Flávio Joséfo. Eu já registrei algum desses relatos em aulas anteriores. Você precisa de fazer teologia comigo. Eu posso ajudar um pouquinho você a defender sua fé também. Então esqueceram de tirar aqui os pregos. Se foi crucificado numa estaca como eles atestam, um cravo era o suficiente para transpassar ambas as mãos. Mas o registro bíblico acompanhando os seus devidos originais, através de ótimos manuscritos, quando nós recorremos à corrigida fiel, você vai observar ali que foram cravos. E os testemunhos de Jeová defendem um cravo, um prego. Aonde está o outro cravo? Fica essa pergunta difícil de ser respondida. E espero, irmãos, que eu tenha, na minha tentativa, obviamente, tentado pelo menos jogar luz. E para que você do outro lado, que eu sempre incentivo aos senhores a analisarem com maior profundidade todos os assuntos. E, obviamente, paralelos à palavra de Deus. E, ó, você tem que se lembrar, hein? Teologia, ó, não esfria.